falar um pouco sobre salvação. Então, o texto que nós lemos de Lucas tinha dois malfeitores, não é isso? E Jesus estava entre esses dois. E nós sabemos que um se arrependeu e o outro, infelizmente, não se arrependeu. Mas os dois estavam sob a mesma situação, não é isso? Próximo de Jesus, iam ser crucificados, mas infelizmente teve um que se arrependeu e o outro que não se arrependeu. Então aí nós vemos que há dois destinos muito claros, né? Para aquele que se arrepende e aquele que não se arrepende. Então Jesus, sabemos que ele é o Salvador de nossas vidas. E aí ele fala o que para Jesus? Bem no versículo 43, coloca só para a gente rapidinho, Lucas. Lucas 23, no versículo 43. Jesus respondeu, né? Asseguro que você estará comigo aonde? No paraíso. Observe que ele falou que não vai estar ainda no céu. É isso? Mas ele disse que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então já é uma garantia que ele seria o quê? Salvo. Então Jesus, ele é o único que pode salvar o homem. Então todo homem precisa de Jesus. Jesus era o único caminho que traz a salvação. Amém? Então Jesus, ele pode salvar. Coloca aí Êxodo rapidinho para a gente. Êxodo, capítulo 10, versículo 21. Êxodo, capítulo 10, isso. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Pode seguir no próximo versículo. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Pode deixar aí, 3 dias. E quantos dias? 3 dias. Quantas horas ficou a escuridão quando Jesus estava na cruz? 3 horas. Esse versículo, com esse capítulo, antecede a morte do cordeiro, que o pessoal ia sair do Egito. É isso? Nós sabemos que aquele cordeiro representa quem? Jesus. E antes da morte do cordeiro houve o quê? Escuridão. É isso? Trevas. Assim como também Jesus, houve 3 horas de escuridão. Então, aquele cordeiro já representava Jesus. Então, uma tipificação de Cristo através daquele cordeiro. Amém? Então, Jesus, ele antemão, antes do Novo Testamento, no Antigo Testamento, Jesus já era já tipificado, porque ele teria que vir para salvar o homem. Porque sabemos que o pecado entrou no mundo, esse pecado teria que sair através do segundo Adão, que representa a figura de Cristo. Jesus, então, morreu na cruz para dar a salvação. Tá bom? Então, Jesus já representava por esse cordeiro. Então, Jesus na cruz, ele, desamparado, né? Aí ele vai falar um texto interessante, que ele vai citar o Salmos 22, 1, né? Que diz assim, coloca rapidinho para a gente, só para a gente... meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Isso é Jesus na cruz, né? Esse salmo era um salmo que apontava justamente para o sofrimento de Jesus na cruz. Então Jesus na cruz, desamparado, sofrendo por nós, ele começa a citar os salmos. Então Jesus, antemão, ele já tinha essa promessa que de fato ele teria que morrer, teria que sofrer por nós. Então essa é a figura de Cristo já aí representada. Amém? Então, Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: alguma motivação por estar em Cristo, alguma consolação que vem do amor, alguma comunhão do Espírito, alguma compaixão e afeição, pode seguir. Então, complete minha alegria,
concordam sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Pode seguir? Não sejam egoístas, nem tente impressionar ninguém. Sejam humildes e considere os outros mais importantes que vocês. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, ao orientar essa igreja de Filipos, ele vai justamente usar a figura de Cristo. Não tem melhor exemplo na nossa vida, no nosso casamento, no ministério da pessoa, na igreja, que quando alguma coisa está fora do eixo, fora dos trilhos, o melhor exemplo é sempre Jesus. Então, essa igreja, se você estudar um pouquinho o contexto dela, foi uma das igrejas que mais ajudou o apóstolo Paulo em tempo de dificuldade, principalmente em termos financeiros. Então, Paulo tinha um carinho muito grande para essa igreja. Mas, apesar de tudo, Paulo tinha o quê? Uma preocupação, e aí ele teria também que fazer uma exortação a essa igreja. A igreja enfrentava dois grandes inimigos. Um inimigo interno, desunião, egoísmo, individualismo, murmuração. Isso dentro da igreja. E um inimigo externo, que eram os falsos mestres. Então, Paulo, ao analisar essa problemática dentro da igreja, ele pega essa figura de Cristo, que morreu na cruz, que foi humilhado, para nos salvar e dá como exemplo. Então, olha só, então vocês têm que seguir o exemplo de Cristo. Foi Ele que morreu por nós, Ele que é o nosso Salvador. Então, o nosso modelo como igreja sempre vai ser Cristo. Não apenas porque Jesus, ele não dá a salvação, mas tudo que nós precisamos, de forma espiritual, emocional, nós vamos encontrar em Cristo. E a melhor coisa, né, além disso, lógico que vai ser a salvação. Mas essa igreja estava indo por caminhos fora do trilho. Individualismo, egoísmo. Então essas coisas não poderiam estar dentro da igreja. Então o que Paulo faz? Ele vai usar a figura de Cristo. Lá no capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 5, tenham a mesma atitude demonstrada por quem? Por Cristo Jesus. Então qual é o nosso maior exemplo? Cristo Jesus. Quem pode nos orientar? Cristo Jesus. Pode seguir o texto. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Pode? Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Segura rapidinho o texto aí. Então, o problema na desunião, egoísmo, falta de humildade. Então, Jesus, além da salvação na cruz, Jesus ele mostrou sendo uma pessoa obediente ao Pai. Jesus se mostrou uma pessoa o quê? Humilde também. Pode seguir o texto. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de quê? De cruz. Pode seguir. Por isso Deus o levou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Então esse texto que nós sempre escutamos, ele tem uma intenção. Qual é a intenção desse texto? Não apenas mostrar o sofrimento da cruz, mas corrigir algo que estava acontecendo naquela igreja. A igreja estava indo por caminhos errados. E toda vez, na nossa vida pessoal, no nosso casamento, naquilo que você faz para Deus, estiver indo por um caminho errado, a nossa bússola sempre vai ser Jesus. Jesus é nosso guia, a nossa orientação. Então, toda vez que você perceber que essa vida começa já a escorregar, e você começa já a ir para um caminho que não deveria ir, olhe para Jesus e siga os passos de Jesus. Porque Jesus, Ele é o nosso grande mestre, Jesus, Ele é o nosso grande Salvador. Amém? Então, Ele foi obediente, foi humilhado, para poder ser exaltado. As pessoas querem ser exaltadas, mas não querem ser humilhadas. As pessoas querem ser vistas, mas não querem pagar um preço. As pessoas querem mídia,
mas não quero pagar um preço. Não é isso? Quero ser vista, mas não quero pagar um preço. Então Jesus, para ele ser exaltado, ele teve que pagar um preço da humilhação na cruz, dentro daqueles dois, entre aqueles dois feitores. E naquela época, o crime de essa pena na cruz não era para qualquer pessoa, né? Geralmente eles cometiam crimes graves para poder ir para a cruz. Então Jesus estava ali, se tornando o quê? Maldito em nosso lugar. Jesus, ele assumiu o nosso lugar, levando o jugo do pecado para poder nos salvar. Se Jesus tivesse descido da cruz, todos nós iríamos para o inferno. Amém? Por Jesus ficar firme na cruz até o fim, nós podemos ir para o céu. Então Jesus, ele cumpriu de forma fiel aquilo que o Pai lhe ordenou. De forma fiel, mesmo naquele momento sendo desamparado, mas de forma, né, fidelidade até o fim, na morte da cruz. Amém? Então, Jesus é o nosso... Então, Paulo também ele quer mostrar algumas coisas aí. Então, ele, ao escrever Filipenses, ele mostra Jesus como esse modelo de Cristo, nosso modelo. Aí ele elenca algumas situações, né? Circunstâncias. Geralmente, que nós, quando passamos por circunstâncias, às vezes nós nos afastamos da figura de Cristo. Depois ele vai elencar problemas com pessoas. Geralmente, quando nós enfrentamos algum problema com algumas pessoas na igreja, em casa, às vezes no ambiente de profissão, tem pessoas que não param, né, em empregos, né, e ficam mudando de emprego em emprego. Então, circunstâncias, pessoas, coisas materiais e, por último, ele vai falar sobre a ansiedade. Então, circunstâncias, pessoas, coisas materiais, e aí ele vai falar sobre, no final da carta, sobre ansiedade. Será que isso não é tão presente quanto aí na igreja de Filipe no dia de hoje? Será que as pessoas não estão ansiosas por passar por algumas circunstâncias difíceis na sua vida, ou por lidar com pessoas, talvez, com problemas difíceis com essas pessoas, ou talvez por coisas materiais? Então, o conjunto dessas coisas, né? A soma dessas coisas pode levar à ansiedade. E aí a pessoa entra em depressão, começa a se afastar das pessoas, se afastar de si próprio e, principal, se afastar de Cristo. E aí só Jesus pode trabalhar na vida da pessoa. Então a pessoa precisa reconhecer que o Jesus que tem poder para salvar, também tem poder para curar. Amém? Então Jesus, ele é todo poderoso. Lá no Salmos 23, versos 2, Salmo de número 23, versos 2, o salmista diz o seguinte, né? Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilo. Coloca só o próximo verso. Renova minhas forças e guia-me pelo caminho da justiça. Se ele me honra com o seu nome. Tem uma versão, né? Que no final que ele fala assim: refrigera minha alma. Não é isso que o salmista fala? Refrigera minha alma. Então, só Deus pode refrigerar a nossa alma. Refrigerar a nossa alma, no texto hebraico, quer dizer que a alma da pessoa saiu e ele está pedindo assim, traga minha alma novamente. Então, só Jesus pode trazer a alma daquele que está perdido. Só Jesus pode fazer isso. Jesus, ele tem poder para trabalhar a mente. Jesus tem poder para trabalhar o corpo. Jesus tem poder para trabalhar a vida espiritual. É a única pessoa que consegue trabalhar nessas três áreas. O médico não consegue, a psicologia não consegue, a filosofia não consegue, só Jesus consegue trabalhar nas três áreas da vida do homem. Só Jesus pode fazer isso. Físico, emocional e espiritual, né? Então, traga a minha alma de volta, né? Aí ele usa a expressão,
Adonai Meneshut. É um dos nomes de Deus do hebraico. O Senhor nos fez descansar. Adonai Meneshut. O Senhor nos fez descansar. Então o Senhor, como nosso pastor, e nós como suas ovelhas, Ele nos leva a águas tranquilas, porque muito barulho, a ovelha faz o quê? Foge, corre. Talvez você está com sua alma abatida. Talvez você está desesperado. Talvez tomando remédio para dormir, não conseguindo dormir, preocupado talvez com situações financeiras, problemas de saúde, problema no casamento. Eu queria dizer para você nessa noite que Jesus pode trazer descanso para a sua alma. O Adonai Meneshut pode trazer esse descanso para a sua alma. E mais do que isso, Ele quer te salvar. Então Jesus ele não veio para resolver um problema pontual, financeiro, casamento, filhos. Jesus ele veio para resolver um problema muito maior, universal, que é o problema da salvação. Amém? Então Jesus tem poder para salvar. Mas, uma vez que nós recusamos esse Jesus, existe também outro caminho. Não é isso? Eram dois malfeitores. Um reconhece Jesus, o outro queria para Jesus trabalhar da maneira dele, né? Se tu és... Coloca só o texto para a gente rapidinho. Mateus, Lucas 39, versículo 30, Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava, né? Dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Queridos, nós não devemos falar como Jesus vai trabalhar a nossa vida. Ele sabe como trabalhar a nossa vida. Não sou eu que mando em Jesus. É Jesus que tem o comando de nossas vidas. Então ele queria fazer da maneira dele. Da maneira dele. E não é da nossa maneira. É da maneira como Jesus entende que tem que ser. Às vezes pode demorar na sua perspectiva. Às vezes pode doer, mas o fim será com certeza bem melhor, porque Jesus ele nos conhece e sabe daquilo que nós precisamos melhor do que nós mesmos. Então, é da maneira de Jesus. Tá bom? Então, dois caminhos, não é isso? Um aceitou e o outro recusou. Um foi para o paraíso, infelizmente, o outro irá para a condenação eterna. Condenação eterna. E nós sabemos que o inferno existe. O inferno ele existe. E o inferno, ele é tratado no Novo Testamento como Giena, expressão grega Giena. Giena vem da expressão hebraico Gi-Inon, que é um vale onde eles sacrificavam crianças a Moloque. Quando Israel chega à terra prometida, os cananeus já faziam essa prática. Ele pegava as crianças, sacrificava a Moloque. Infelizmente, Israel começa a fazer essa mesma prática. No Novo Testamento, depois que se passa essa prática, esse lugar, esse vale, que existe até hoje em Israel, era um lugar de lixão, restos de animais, as coisas podres, até pessoas eram jogadas nesse vale. E aí se tocava fogo lá. Então era muito comum germes, cheiro de enxofre. Então esse lugar físico que existe até hoje representa o quê? O inferno. Então todos aqueles que recusam a salvação, todos aqueles que negam a Jesus vão para o inferno. E todos aqueles que aceitam Jesus irão para um paraíso e depois irão para o novo céu e nova terra, Jerusalém celestial. Então não tem como fugir. São apenas dois caminhos. Dois caminhos. E nesse lugar até hoje, se você for em Jerusalém, não há nenhuma construção nesse lugar, nesse vale. É um lugar ainda bonito, atualmente é um lugar bonito, verde. As crianças brincam lá, mas você não encontra nenhuma construção. Porque lá tem a cultura, que é um lugar que foi amaldiçoado. Existe até hoje em Jerusalém, esse vale.
Então, esse vale representava o inferno. Não? Coloca aí rapidinho, Isaías, capítulo 66, versículo 22, do 22 ao 24. Porque como os novos céus e a nova terra que ele de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e vosso nome. Pode seguir. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante, diz o Senhor. Pode 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Está se referindo em Isaías, se referindo ao vale do Inom, esse vale. Assim será aqueles que recusam a Cristo. Há um destino muito claro para isso. Então a Bíblia ela não deixa coisas pendentes, né? A Bíblia é bem certa. Ou é ou não é. Ou é salvação ou é condenação. Ou você está em Cristo ou você não está em Cristo. Ou você anda sobre o Espírito ou você anda sobre a carne. Ou você é um crente espiritual ou você é um crente carnal. A Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. A palavra de Deus, ninguém. Então ninguém está isento disso. Então apenas duas situações, apenas dois caminhos e apenas dois destinos. Bom, ou estamos em Cristo ou estamos fora de Cristo. Cristo é a porta. Cristo é o pastor, Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Fora de Cristo, a morte, e a morte eterna. Morte eterna. E a Bíblia não deixa bem claro isso. Tanto se nós lemos o Antigo Testamento, Novo Testamento, é isso. Está escrito. Se está escrito, vai se cumprir. Crendo ou não, a palavra de Deus se cumpre. Porque Deus, Ele tem amor, Ele vera para o seu nome. Amém? Então, precisamos compreender a Bíblia por inteiro. Fala de salvação, fala de bênção, mas também fala de condenação. Às vezes, infelizmente, nós não ouvimos mais palavras sobre santificação, não ouvimos mais palavras que só de triunfo, que a pessoa não mais toca sobre a questão de pecado, que você é uma bênção, mas a Bíblia também tem dois lados. Também fala de condenação, fala de crente que é carnal, e devemos saber qual é a nossa condição presente em Cristo Jesus. Então, quem é você? Onde você está? Em Cristo ou fora de Cristo? Então, essa pergunta você vai responder para Jesus. Tá? E aí ele diz assim, olha, hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. Essa expressão não é grega, essa expressão não é hebraica, essa expressão é persa. E na peça, quando o rei queria pegar um dos seus súditos e queria honrar com ele, sabe o que ele fazia? Pegava ele e levava para um jardim fechado e andava ao lado dele. Aqueles que aceitar Jesus vão ter o privilégio de estar no jardim fechado e ter Cristo ao seu lado, eternamente. Eternamente. Amém? Então, eu finalizo com esse texto. Então, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queres morar com Deus no céu? Com Jesus no céu? Então, ande com Ele, fique com Ele, permaneça com Ele e você estará no céu. Sem Ele não há vida. Amém? Então, se coloque de pé. Vamos orar.